No vídeo de hoje vamos falar do XPML11, um fundo de shoppings com bons ativos, inclusive um deles é o desta foto. Temos dois shoppings do portfólio que estão com obras de expansão em andamento. No entanto, as obrigações do fundo podem ser problema para o longo prazo. Confira em nosso vídeo. Se a informação for útil, fique à vontade para curtir e compartilhar. E não deixe de ver outros análises e outros vídeos desse canal. Temos diversos fundos e ações ali para serem consultados. Se não for inscrito, fique à vontade para se inscrever em nosso canal. E vamos começar pelo portfólio do fundo, que conta com diversos shopping centers espalhados por alguns estados do país. Começando pela maior receita do fundo, Catarina Fashion Outlet, em São Roque, responde por 18% da receita do fundo. O fundo tem participação de metade do empreendimento, que tem um total de 29 mil metros quadrados de área bruta locável. Na sequência, uma participação de 12% do total do XPML, temos o International Shopping em Guarulhos. O fundo possui quase 20% dos 76 mil metros quadrados deste shopping, próximo ao Aeroporto Internacional. Na cidade de São Paulo, o fundo possui o Shopping Cidade Jardim, que responde por 12% da receita total. O Shopping Estação BH, na capital mineira, responde por 7% da receita total do fundo. Nesses quatro shoppings, temos concentrado cerca de 50% da receita total do fundo. O Shopping da Bahia, em Salvador, responde por 7% da receita do fundo. O Natal Shopping o fundo possui uma participação de 45%. De volta à capital baiana, temos o Shopping Bela Vista, no qual o fundo possui participação de praticamente 25%. Em Manaus, o fundo possui uma participação de quase 40% do Shopping Ponta Negra. O Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, o fundo possui participação de 35%. Downtown, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o fundo tem uma participação bem menor no shopping. O Via Park Shopping, também no Rio de Janeiro, o fundo tem uma participação de 27%. Em São Paulo, o Santana Park Shopping, onde o fundo tem uma participação de 15%. Outro empreendimento do portfólio é a participação de 10% do Plaza Sul Shopping na capital paulista. O Shopping Cidade São Paulo tem uma participação de 8% do fundo. E o último é o CJ Shops Jardins, com participação de 30% do fundo. Com isso tudo, o fundo possui, portanto, 68% da sua carteira na região Sudeste. É um bom nível de diversificação de administradores dos shopping também pode ser observado nesse gráfico à direita. Vale ser comentado que o, o fundo está fazendo melhorias em dois shoppings do portfólio. No Shopping Cidade Jardim, está em andamento a última expansão do shopping, que deve acrescentar mais 10 mil metros quadrados de área bruta locável. Inclusive, está em negociação a inauguração de um hotel Fazano dentro da área do empreendimento. No Catarina Fashion Outlet está sendo feita a expansão para adicionar 23 mil metros quadrados de área bruta locável no empreendimento. A inauguração dessa área deve ocorrer no final do ano e deverá transformar no maior outlet do país. Vamos falar agora dos indicadores operacionais dos empreendimentos do fundo. As vendas em mesmas lojas cresceram 109% no último ano, de certa forma recuperando parte das vendas que caíram quando tivemos os lockdowns durante a pandemia. Com isso, o aluguel das mesmas lojas aumentou 82%. O percentual de desconto já caiu significativamente em relação ao que havia aumentado no ano passado. O NOI, lucro operacional líquido por metro quadrado, aumentou 12,6% em relação a 2019.
Mesmo com a inflação maior, já é uma boa notícia se verificar que houve um aumento na receita em relação ao período pré-pandemia. As vendas por metro quadrado cresceram 18,9% em relação a 2019, e o fluxo de veículos aumentou 68% em relação a 2019 também. Nessa tabela temos uma ideia dos valores mais recentes dessas grandezas medidas. Vale observar que a vacância está em 4,1% e a inadimplência em 3,2%. Neste gráfico temos as vendas por metro quadrado, notoriamente crescem mais próximos ao final do ano. É esperado, portanto, um bom resultado para o fundo no segundo semestre. Neste último gráfico desse conjunto de informações, vemos a evolução da vacância, em queda ao longo do último ano, e a inadimplência, que começou o ano bem maior e apresentou queda ao longo dos primeiros meses deste ano. As receitas imobiliárias do fundo estão na casa de 11 milhões de reais mensais, resultando no último mês de uma distribuição de 68 centavos por cota. A evolução dos rendimentos, a gente vê nesse gráfico, a informação importante para o investidor é verificar que o valor pago por cota tem aumentado nos últimos meses. A cota do fundo está sendo negociada ligeiramente abaixo da sua cota patrimonial, e o volume médio diário do último mês chegou a 3,7 milhões de reais, um valor bastante significativo. O valor de mercado do fundo é de aproximadamente 1,8 bilhões de reais. O fundo possui mais de 92% do seu patrimônio em imóveis, mas com algumas participações menores em CRIs e outros fundos imobiliários. Um ponto importante que o investidor deve analisar são as obrigações do fundo. São 6 obrigações que totalizam 588 milhões de reais. Até 2033 devemos ter pagamentos crescentes dessas obrigações, que chegam ao máximo de 7,3 milhões de reais mensais. É um valor bastante relevante se considerarmos a receita de 11 milhões de reais do fundo atualmente. A maior parte dessas obrigações está vinculada ao IPCA com uma taxa adicional de 7,3%. A recomendação para o investidor é ir avaliando a evolução da receita do fundo e a parcela que de fato esses pagamentos irão comprometer da sua distribuição, principalmente no momento em que o pagamento dos CRIs estiver em um patamar mais elevado. E vamos comparar agora o fundo com outros fundos de shopping da bolsa. Em termos de dividend yield, o XPML é o segundo da lista, perdendo somente para o HSML. No entanto, é o fundo que apresenta a cota mais valorizada em relação ao seu patrimônio líquido. O crescimento do dividend yield tem uma média de 5% ao ano nos últimos 3 anos. É o segundo maior do grupo, perdendo para o MOL 11. Em termos de liquidez diária, o fundo é o que apresenta o maior nível de liquidez comparado com os demais fundos de shopping. E também é o que apresenta o maior número de cotistas. O fundo tem um percentual de 1,1% em caixa, pouco abaixo da média dos outros. E também é um dos fundos de maior patrimônio dentro da bolsa, na categoria shopping. Comparando o histórico de investimentos com as quedas de valor de cota, mesmo com os dividendos recebidos, o resultado ficou negativo nos últimos anos. As cotas do fundo estão sendo negociadas próximas a R$ 97. Podemos ver a evolução do valor das cotas ao longo da pandemia. A cota patrimonial está na casa dos R$ 99 atualmente. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no fundo XPML 11. Do lado positivo, é um fundo que tem bons ativos e um certo nível de diversificação, a cota mais valorizada do que os outros fundos de shopping na bolsa, e o dividend yield proporcionalmente bom e com crescimento quando comparado com outros fundos de mesma categoria. Do lado negativo, as obrigações do fundo devem comprometer parte relevante do rendimento no futuro. Eu estou dizendo de algo para daqui a 10 anos.
segundo semestre do ano deve fornecer uma boa avaliação de como está o mercado como um todo. A gente perde um pouco de referência por causa desses 2 anos atípicos de pandemia, fica difícil chegar a uma conclusão ali para marcar ali que de fato o mercado se recuperou ou não. Vamos ver o segundo semestre, como é que vai se comportar para todos os fundos de shopping e ver se a gente consegue aí fazer uma avaliação um pouco melhor a isso e apontar a recuperação de fato desse tipo de fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.